Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Guilherme, esse aqui é o canal Eletrocutando. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, esse vídeo eu vou falar para vocês sobre laudo de SPDA. Não vou entrar muito na parte técnica. Quando você conclui o curso de engenharia, eu vou falar do meu caso. Eu saí da faculdade sem saber o que era um laudo, como fazia um laudo e nenhum documento que me auxiliasse com isso. Eu tive uma aula no MBA sobre SPDA também e também fiz um curso no Senai, aqueles cursos rápidos de 6 meses e compartilharam comigo um documento de laudo para que você consiga seguir um padrãozinho ali, né? Para você não ficar totalmente rendido. Eu achei muito legal, né? Eu saí com essa necessidade de saber o que é um laudo, conseguir fazer um laudo. E eu resolvi compartilhar com vocês esse documento. Eu vou compartilhar agora com vocês a tela. Esse documento, não vou falar para vocês que ele é o mais completo que existe, tá bom? O que eu uso particularmente é mais completo do que esse que eu vou mostrar para vocês. Mas para quem não tem nada, esse aqui é um ótimo começo. Para quem não sabe, né? O laudo de SPDA, depois da atualização da norma, ele foi dividido em duas partes. SPDA, que é a proteção da estrutura em si, né? Toda aquela parte física que você vê na parte externa, né? As descidas, aquela fita de alumínio ou aquela fita de cobre que desce, geralmente você repara muito isso aí em galpões logísticos ou então em prédios. Então ali é a partir do PDA, proteção contra descarga atmosférica, e tem o MPS, que são as medidas de proteções contra surtos. Esses MPS, né? É um exemplo é o DPS. DPS, já comentei o que é, né? Já falei o que é aqui no meu canal. Dá uma olhadinha que você vai achar aqui na minha lista de vídeos. Depois que a norma foi atualizada, então ficou o PDA e o MPS, certo? Dito isso, também você precisa, para fazer um laudo, por exemplo, vou fazer um laudo em um galpão. Se você for contratado só para fazer o laudo, não o projeto, você, quando chegar naquele galpão, como você vai saber se aquele sistema de descida está dimensionado corretamente? Como você vai saber se aquele projeto que está ali ele está conseguindo mitigar todo o risco que aquela edificação está sendo sujeita? Existe a análise de risco que você faz através de cálculo para você conseguir saber qual o nível de risco e qual o nível de proteção você precisa ter para que você consiga mitigar aqueles riscos que estão existentes na edificação. Esse documento que eu vou compartilhar com vocês também está falando sobre análise de risco. Poucos laudos que eu vi contemplam análise de risco. E isso é uma coisa muito importante, porque se você não tem análise de risco, você não quantificou o risco que está presente naquela edificação, então você não vai saber se aquele projeto está de acordo ou não. Aqui é a cara do nosso documento, tá bom? Se você quiser esse documento, eu envio para vocês por e-mail. É só vocês falar comigo aqui nos comentários, passa o e-mail de vocês que eu mando esse documento de forma gratuita, tá? Não tô vendendo nada. Só uma forma de querer ajudá-los também. Aqui é o rosto do nosso documento, né? Então aqui começa com o laudo de sistema de proteção, de descarga atmosférica, PDA, SPDA mais MPS, que eu já falei para vocês que é sistema de proteção contra a descarga atmosférica mais medida de proteção contra surtos. Então aqui você vai colocar a obra, o endereço da obra e o contato do responsável, tá? Aqui é muito legal esse laudo porque você vai conseguir utilizar ele para vários projetos, vários serviços que você for fazer. Eu achei muito bom, sinceramente, quando eu vi esse documento. Eu não teria sofrido tanto para fazer o meu primeiro laudo. O objetivo, então, o objetivo aqui, esse objetivo é o objetivo do laudo, tá? Então o presente laudo técnico tem como objetivo atestar atividades no local, o endereço do local, a empresa, e vai colocar condições técnicas do sistema de proteção contra a descarga atmosférica, e também está falando sobre as medidas de proteções internas. Aqui até os extintores podem entrar como uma medida de proteção. Quando você vai fazer o cálculo de risco e também calcular o nível de proteção que você precisa, uma das coisas que entra no cálculo é se tem extintor dimensionado ou não. Aqui essa parte eu acho que é uma das principais do laudo, porque fala quais documentos que você precisou utilizar como referência. Por exemplo, você vai no galpão e esse galpão não tem análise de risco. Então, primeira coisa, você vai fazer o orçamento para você ofertar a análise de risco. Para então, assim, você conseguir ter o número de risco, o grau de risco que está presente ali naquela edificação e você verificar qual o nível de proteção que você vai precisar. Se eles não têm análise de risco, você primeiro precisa
precisa fazer análise de risco para depois você conseguir fazer o laudo. Então, aqui alguns tópicos que está escrito não havia nenhuma referência anterior a este laudo devido a ser uma instalação nova. Isso aqui então ficou claro que é um exemplo de edificação nova, layout civil, edital descritivo técnico, documento do projeto elaborado para instalações elétricas, projeto de SPDA. Então precisa existir um projeto, não pode ter sido tirado da orelha. Execução do sistema SPDA e a vistoria técnica. E aqui quais normas técnicas foram utilizadas para você conseguir fazer o laudo, tá? Então essa aqui eu creio que é de conhecimento de todos, 5410, 5419. O curso do Senai, ele foi embasado, ele foi em cima dessa 5419, atualizado, onde ela fala sobre gerenciamento de risco. É muito completo, é um curso muito bom, gente. Eu até recomendo que vocês façam. Você faz cálculos de dimensionamento, proteção de risco. É um curso muito bom, valeu muito a pena. Eu fiz um Senai de Pirituba na época com a professora Tereza e ela está nas redes sociais, tá? Procura a Tereza SPDA, alguma coisa assim do tipo, que você vai conseguir encontrar ela. E aqui os dados técnicos que compõem o sistema de PDA, que é a sola de proteção contra descargas. O que seria isso? São aquelas descidas que você consegue visualizar na área externa dos empreendimentos. Aqui vocês estão vendo que tem análise de gerenciamento de riscos. Então aqui esse risco 1, risco 2, 3, é muito importante você saber identificar como que é a sua edificação, qual o tipo de operação lá dentro, quantas pessoas ficam lá dentro, se lá tem materiais inflamáveis, risco de vida, de perca humana, caso de uma descarga atmosférica, se cair o fornecimento de energia, tem risco de vida humana. Um exemplo que pode acontecer isso são hospitais, né? Que é o risco mais alto, que é o risco 1. Então isso aqui, tudo isso na norma 5419 está mencionando isso, tá bom, gente? Esse documento é um laudo bem completo, esse aqui você vai conseguir usar praticamente para tudo, tá bom? Eu vou mandar para vocês, igual eu já falei. Então, a partir do gerenciamento de risco, você vai conseguir saber o nível de proteção que você vai precisar, quantos % de eficiência tem esse nível de proteção, quanto maior o risco, mais eficiente precisa ter, tá bom? Então, quanto maior o risco, por exemplo, acabou a energia, um cirurgião ficou sem energia no equipamento, uma pessoa pode morrer ali naquele momento. Então, risco alto. Então, você precisa garantir o máximo de eficiência. Tem as medidas de proteção. Então, as medidas de proteção entra, por exemplo, os DPS. DPS são os dispositivos de proteção contra surto. São aqueles componentes vermelhinhos, certo? Eu também já comentei com vocês. Tem um vídeo falando sobre eles. Então, dependendo do nível de proteção, você coloca um DPS de acordo com o nível de proteção que é exigido ali através do seu gerenciamento de risco. Isso na norma 5419 já vem ensinando você a calcular isso, tá bom? Características do equipamento do termômetro. Isso aqui é muito importante, você precisa referenciar isso no laudo. Você precisa colocar também o laudo de calibração, falando até quando está válido, qual o número de calibração, para se for necessário, fazer uma pesquisa e ver que aquela calibração realmente está certificada por uma empresa que ela é atestada pelo Inmetro, né? Qualquer lugar que você pode alugar esse termômetro. E é muito importante, esse seu laudo está vinculado com uma ART, tá bom? Um atestado de responsabilidade técnica, que engenheiros podem emitir, se não me engano, técnicos, eletrotécnicos também podem emitir. Então aqui o 8 item vai começar a abordar sobre levantamento de sistema, de SPDA. Aqui já no finalzinho do laudo, aqui você vai falar um pouco sobre o levantamento do sistema. Então aqui você vai falar o que compõe o sistema de proteção. Vou pegar um exemplo, né? Na cobertura do galpão do sistema de captação de descargas, foi elaborado um método de gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday geralmente é o que é mais utilizado, formado por uma malha reticulada superior conforme o nível de proteção. Aí aqui é a medida das barras, com barras chata de alumínio. E por fim, aqui vai estar todas as características técnicas que compõem o sistema de PDA. Aqui não está mencionando o sistema de NPS, tá bom? Mas se você quiser colocar também, vai deixar o seu laudo um pouco mais técnico e detalhado também. Então aqui está falando do subsistema de descidas, sistema de aterramento, levantamento dos dados do NPS. E aqui as medições que você fez com o termômetro nas caixas de inspeções. Então isso aqui tem caixa 1, 2, 3, se tiver mais caixas, aí você coloca suas caixas. Para conseguir deixar o laudo mais visual, você pode colocar também as imagens do laudo, tá bom? Das suas caixas de inspeções. Os pontos de aterramento, as caixas. E aqui é muito importante que não tenha água dentro, não esteja com sujeira, tá bom? Então você precisa ter um checklist para inspeção semestral. E aqui os pontos de aterramento da haste também. Tem que estar bem fixado, não pode estar solto, né? Você tem que fazer o teste de continuidade, por exemplo,
Você tem uma malha ali, né, ao redor da edificação, e você precisa, você desconecta um ponto da haste, testa a continuidade nas duas pontas e precisa dar continuidade, né? Então, sinal que o seu sistema, ele está todo interligado. É um teste em série que precisa ser feito, e isso aí também é mencionado em norma. E aqui você coloca suas considerações finais do seu laudo. O que seria? Você iria contar o roteiro, a história que o seu laudo te apresentou. Você verificou as caixas de inspeções, as hastes de aterramento, as descidas. Então você vai falando, né? As hastes encontravam bom estado, foi encontrado fitas de alumínio de tanto, o sistema de proteção foi utilizado, o galã de fara, daí vai colocando. E por fim, a conclusão. Você fala se estava dentro, se não estava dentro, e o que não estava dentro da norma, que precisava de um ponto de melhora, você precisa colocar aqui nas suas recomendações. Gente, tentei fazer esse vídeo aqui principalmente para demonstrar para vocês esse documento. Eu espero que vocês tenham gostado. Fala comigo através dos comentários que eu envio esse documento para vocês. O próximo vídeo que eu farei vai ser sobre as inspeções do sistema de proteção que a norma pede para fazer a cada 6 meses. Meu nome é Henrique Guilherme, esse aqui é o canal Eletrocutando. Seja muito bem-vindo ao meu canal.